Sempre, 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 em qualquer lugar. Quem conhecia Ney Dogum sabe que ele se apresentava assim: eu sou um afro-gay periférico, intelectualizado e de alta autoestima. Era assim que ele se descrevia. Ele diz assim que começou nos anos 80, né? Com o centenário da abolição, com a luta pela soltura do Nelson Mandela. Ele sempre se referia a esse período como o início da militância. Mas a militância do Ney se dá desde que nasceu, né? No terreiro, nos fundos da casa da avó dele, da dona Maurília Gonçalves. E o Ney, ele se envolveu com clubes sociais negros desde muito jovem. A dona Eni Silva Flores, que era a mãe do Ney, era sócia do Clube União Familiar, que é um clube social negro mais antigo aqui de Santa Maria. O Ney fez parte do Clube 13 de Maio, depois fez parte da Associação dos Amigos do Museu 13 de Maio, que deu origem à construção do museu em 2001. Ali ele foi diretor do Núcleo de Ações Culturais e Educativas do museu, que era o NACE. Foi de existir 2001, foi o ano que eu conheci. O Ney constrói desde a década de 80. O Ney foi do Grêmio Estudantil do Colégio Duque de Caxias, foi do Grêmio Estudantil do Colégio Manuel Ribas. Ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, certo? Ele que pautou as questões negras e LGBT dentro do Partido dos Trabalhadores quando ninguém falava sobre isso. Sabe? O Ney, ele era uma conjunção de várias lutas. Ele era uma conjunção de várias lutas e o retrato do Brasil, assim, o retrato do povo brasileiro, sabe? Então, o Ney era um balaio, uma junção de todas as lutas por direito, por igualdade e por dignidade, né, da população negra, periférica, LGBTQIAP+, e do povo de terreiro, principalmente Santa Maria. O Ney era tudo isso, né? E a militância dele era a sobrevivência. Com tudo isso. Ele se encaixava em todas as frentes e ele sabia que ele tinha que resistir e viver nisso. Então era a sobrevivência, a militância do Ney. E ele passa isso pra gente, porque a gente adere, consegue perceber, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto de terreiro, pobre, que a gente está aqui sobrevivendo. E a gente é atacado todo dia. E a gente sobrevive, luta. Então o Ney era, hoje em dia, se tiver algum movimento de qualquer coisa que tu citou aí, que não falar no nome do Ney, está negando a história. Que eu acho que também existe uma dimensão de classe muito forte por trás do Ney, assim. Porque é isso, existe a questão LGBT, existe a questão étnico-racial, existe a questão da cultura também, mas também um pano de fundo para tudo isso era a questão de classe também. O Ney estava muito situado, qual era a classe dele, o que ele representava enquanto povo brasileiro. E hoje eu estava pensando sobre isso, assim, eu ficava pensando, o que é o Ney, né? O que é o Ney? Se ele é político? E aí as pessoas tentam separar, né? Às vezes, não, mas o Ney era mais político do que era cultura. Só que eu acho que todos os momentos, assim, e ele gostava de dizer isso, né? Eu sou um afro-intelectual político, né? Agitador, cultural, ele sempre brincava. Então eu acho que o Ney era um grande brincalhão, primeiramente, era um grande artista, era um grande... aquela coisa do teatro era aquela... Não digo a encenação, mas a essência de um teatro de rua, eu acho que era como, talvez eu conseguiria descrever ele, esse movimento que ele fazia, todas as coisas que ele se envolvia tinha um movimento, né, da questão cultural, da questão política, da questão racial, da questão da LGBTfobia. Não conheci ninguém ainda que consiga fazer. E então eu imagino que seja um movimento de vida dele, das coisas que ele passou, das coisas que ele viveu, né, das alegrias que ele teve, da tristeza que ele vivenciou também, né, e eu acho que o Preto Pobre Puto, ele traz isso, né,
traz um pouco dessa vivência traz um pouquinho dessa vivência, né? Porque tem muita coisa, né? E foi muita coisa para essa cidade, assim, né? E quando perguntavam também o que chegava primeiro, né? Se era o fato de ser pobre, se era o fato de ser preto, ou se era o fato de ser homossexual, LGBT, enfim, da comunidade. E ele dizia que, sem dúvida, o fato de ser negro chegava primeiro, porque a cor dele chegava antes da própria existência dele. Redação e de formatação das ideias que ele tinha sempre muitas ideias, né, e sempre ideias muito boas, né. Não sei se tu chegou a entrevistar a Franciele dizia que ele fazia um vendaval e a gente, quando via, ia sendo puxado para esse vendaval e no final o vendaval se dissipava e tu tinha o melhor cenário possível, né? Que era das coisas que ele tinha idealizado, pensado, enlouquecido e enlouquecido a gente junto no museu. Então ele conseguia trazer para o Museu 13 de Maio essa diversidade, essa pluralidade dos outros espaços que ele circulava. Então imagine assim que uma ação, suponhamos, ele sugeriu como é que eu vou dizer? Ele foi o idealizador do Festival Municipal de Artes Negras, né, o FESMAN. E nesse FESMAN, então, havia todos esses atores que você está reconhecendo, né, em outras falas. Então, vinha as comunidades de matriz africana, os terreiros estavam juntos, vinha os coletivos da LGBTQIA+, vinha o movimento trabalhista, vinha os coletivos estudantis, então estavam todos fortemente engajados para fazer a coisa acontecer. Então ele era esse catalisador, ele era essa cola aí, né, para as ações para dentro desse espaço, né. E muito intenso mesmo, porque todos os anos se construía muita coisa, em termos de cultura, de educação, de projetos assim a longo prazo, pensando no acesso de comunidades que ele pautava, sabe, direitos, dignidade, justiça. A gente vem de uma trajetória também política de partidos e movimentos sociais, e aí às vezes eu fico pensando, eu vou em alguns espaços, as pessoas fazem grandes reformulações, lendo teorias e teorias, e o Ney era uma pessoa extremamente intelectualizada, de forma popular, porque ele conseguia conversar com qualquer pessoa, desde o alto escalão da política até os moradores em situação de rua, assim. E eu estou falando de muitas coisas, porque ele era isso, ele era esse furacão de coisas, tudo junto, misturado, assim. Meter em todas as frentes de libertação, todas as frentes de enfrentamento, né? Questões sociais que envolvessem o povo, onde o oprimido estava, ele estava junto, fazendo a luta para né? Acabar com a opressão. Então, ele era, na verdade, um Ogum mesmo, que Ogum é contra todo tipo de opressão. Né? Então, ele fazia guerra por qualquer coisa, era guerra. Coisa que fosse útil, realmente, com razão. Né? Ele não fazia nada sem razão, sempre tinha um motivo para fazer a luta, mas era uma luta de libertação, não era uma luta de agressão. E não é à toa que a gente dizia, algumas pessoas se referem a ele como a cola dos movimentos sociais. Ele tinha uma capacidade de articulação que a gente não encontra em qualquer pessoa. Ele era capaz de reunir muita gente. Agora, quantas relações dentro da universidade não se fizeram a partir dos contatos de Ney do Ogum? Por exemplo, eu tive 3 colegas na pedagogia que fizeram seus TCC sobre a temática racial. O telefone de quem eu dei a elas? E ele articulava muito bem, né? Politicamente falando, assim, em termos de convencer as pessoas a fazer, né, a embarcar nos sonhos dele, que no final das contas acabavam sendo os nossos sonhos. Ele era um expert, né? Ele era excelente nesse tipo de coisa.
Então, quanto não se fez com aquele catalisador que ele era, né? Ele era o modem, ele era o roteador. Isso é interessante também. O Ney ele não era uma figura só local, municipal ou estadual. Ele era uma figura nacional. Nacionalmente, Ney era conhecido. Sempre eu tenho essa lembrança dele de todas as lutas. Nós nos encontramos em São Leopoldo, nos encontramos em São Lourenço, nos encontramos aqui, nos encontramos em Santa Catarina, em vários lugares, né? Discutindo cultura, nos aproximando para nos fortalecer. Então, falar de Ney Dogum, não falar do Ricardo, a gente não consegue nem imaginar que onde um estava, o outro também estava. Em 2004, Ney e Ricardo se tornaram um dos primeiros casais e o primeiro casal da cidade a registrar uma união estável no Rio Grande do Sul. Em todo o estado, eles estão entre os primeiros casais homoafetivos a conseguirem esse direito, né? E no movimento LGBT, o Ney sempre dizia isso, né? Para que hoje as pessoas possam estar assumindo a sua identidade sexual e suas, enfim, suas expressões, muitos enfrentaram violências extremas no passado. E ele foi uma dessas pessoas que enfrentou, ele e Ricardo, enfrentaram violências extremas para que hoje a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade para poder estar falando e se expressando, enfim. E também o Ney foi uma pessoa que ele foi o disparador mesmo para que a gente tivesse Coletivo Voe hoje, atuante já há 12 anos na cidade. E eu digo na cidade porque o Coletivo Voe inicia na universidade, né, na UFSM, mas depois, enfim, rompemos muro e arco, qualquer coisa, e se torna assim um coletivo da cidade. Mas se nós hoje temos essa frente de ativismo LGBT em Santa Maria, vinda da parte do Coletivo Voe, foi por iniciativa e foi por muito tensionamento do próprio Ney, né? Essa é, acho que, a maior, assim, como é que eu posso dizer... Para nós, assim, o Ney sempre foi uma pessoa que foi um mestre, assim, guiando a gente, podendo acolher, ensinar e mostrar também. Eu acho que a realidade que muitas vezes nós não convivíamos, né? Tem uma história assim que me marcou a vida, assim. O Ney, num momento em que eu não acreditava mais em mim, enquanto uma pessoa que podia sair da minha zona de conforto e alçar outros rumos, outros espaços sociais. Ney foi uma pessoa que acreditou muito em mim. E isso me emociona de lembrar como isso foi importante quando, num evento que ele promoveu no Novembro Negro, inclusive, que ele me chamou para ser jurada, e ele pediu para mim escrever uma breve apresentação sobre mim. E eu apenas escrevi meu nome. E ele pegou e disse para mim: Lúcia, tu não é só isso. Escreva, aonde tu chegar, tu tem que mostrar quem tu é. Porque nós, pessoas pretas, nós precisamos ocupar esses espaços e a gente precisa, sim, dizer quem a gente é e de onde a gente vem. Então... E eu via sempre as apresentações do Ney a partir do lugar que ficava antes da universidade, né? Então, ele voltava mais, sabe? Lembra um pouquinho Sankofa, né? Tu olhar para trás lá, ver de onde é que tu saiu, para ressignificar o teu presente e projetar um futuro, né? Então eu não estava olhando bem lá para trás, sabe, quando eu me apresentava, eu estava olhando muito a partir ali da universidade, que é um espaço de projeção, um espaço de visibilidade, um espaço onde as pessoas de mérito, né, por assim dizer. E o Ney me ensinou isso, olhar o que veio antes, né? Então, saudar pai e mãe, saudar os ancestrais, saudar a periferia de onde eu também saí, né?
que nem ele, né? Espaços de construção negra, dos clubes sociais, da escola de samba. Tá? Eu sou a única filha da minha mãe que consegue ter o nível superior e que conseguiu acessar o ensino superior por cotas e me tornar advogada. No dia que eu fui fazer a matrícula, ver se era realmente verdade aquilo que estava acontecendo, o Ney e o Ricardo foram comigo até a universidade. E eu assinei, junto com eles dois, a minha matrícula para acessar o curso de Direito, né? Naquele momento, um filme passou pela minha cabeça, a menina que vem do sertão, que come palma de mandacaru, que sofre racismo na família, e estava com o Ney Diogun ali, olhando para mim, falando, assine e vamos junto, que a gente lutou para isso. E aí, quando eu me formo, obviamente foi depois que o Ney já tinha falecido, né? Quando eu olho a minha mãe, uma mulher preta, segurando aquele canudo, eu lembro do Ney Diogun, dizendo, nós lutamos para isso. E quando o Ney me fala, é para isso que a gente luta, eu vi o trabalho todo que esse movimento negro fez para que essa juventude preta tivesse esses acessos. Então, a gente estava lá junto e o Ricardo também bem emocionado. Ele era uma autoridade, mas ele era como eu, entende? Aquilo me atravessou, foi uma coisa muito louca. Nenhum de nós sonhava que pudesse ser algo além do que já era, de estudar, trabalhar, mas não de ser protagonista, sabe? O Ney trazia muito isso do protagonismo. E então ele formou grandes lideranças. Eu acredito que ele formou grandes lideranças. E por mais que a gente que ele tenha falecido e tudo mais, essas pessoas elas acabam se encontrando por causa do Ney, né? Esse encontro agora é por causa do Ney. Então ele continua mesmo nessas circunstâncias que aconteceram, ele continua movimentando tudo isso. Ele continua movimentando as trans, porque elas sabem, né, de toda a importância dele, continua movimentando o movimento negro, continua movimentando as comunidades, e pensar a comunidade, pensar o movimento LGBT, pensar a questão negra em Santa Maria, sem citar o Ney. E não é só Santa Maria, né, o estado todo conhece ele, vários estados do país conhecem ele, sem citar o Ney, eu acho que... E não é citar, né, não é só sobre citar, mas ele tá nas nossas práticas. Quando a gente olha para as pessoas, assim, né? Quando eu olho para a Ângela, quando eu olho para a Gabriela, quando eu olho para o Eve, quando eu olho para a Flávia, para a Marta, para a Franciele, eu vejo o Ney naquilo que elas estão fazendo, no propósito de vida de cada um ali tem o Ney. E eu acho que isso é a sementinha que o Ney plantou em todos nós, em todo esse movimento que ele fez. E Santa Maria, com certeza, perdeu uma grande referência, perdeu não, porque o Ney, como era de axé, e para o povo de axé, para o povo de terreiro, né, quem é do axé não morre, se eterniza na nossa história e na nossa ancestralidade. Então, Santa Maria tem um ancestral preto, chamado Ney Diogun, que construiu, deu a régua e compasso para muita gente que está fazendo movimento social, né, que está lutando nas ruas. Foi o Ney Diogun que pensou, que foi para as ruas, lutando pela lei de cotas, que essa semana a gente traz a lei de cotas como pauta também no contexto nacional. As propostas que o Ney debatia junto com o grupo de Santa Maria, ela tinha essa repercussão, ela dava essa referência nacionalmente. Então, falar do Ney é isso tudo. E... Sim. No meu ponto de vista, né, africanista, ele não faz falta, porque ele não está distante. Ele só vai fazer a falta se houver uma falha, né? É como um mosaico, que falta um pedacinho, caco. Mas se não tem, se você olha, não tem falha. Ele está completo. Então, é como ele passou para o mundo dos ancestrais, ele não faz falta, porque ele tem uma outra maneira de se comportar, de ajudar, de fazer a luta, né? Ele, como eu acabei falando, ele não está de corpo presente, mas está de espiritualidade. O espírito dele é permanente da nossa vida. Então, ele mudou só o sentido, a metamorfose da existência, né? Então, o corpo dele, como é perecível, tombou, mas o espírito é iluminado e permanece. Não. Então, não faz falta, ele nos orienta sempre. Agora mesmo estou fazendo uma homenagem a ele, mas não é por uma orientação de outro, é o espírito dele que está nos orientando a fazer as coisas.
Ele está presente em nossas cabeças, né? Por isso ele não faz falta, porque ele não está longe. Ele está nos ocupando, ele está aqui presente. Entendeu bem? No ponto de vista africano, só faz falta quando não existe. Não está fazendo falta a chuva. Mas se tem chuva, como é que está fazendo falta? Se tem água. Então, se tem espírito, como é que está fazendo falta? Ele nunca fez nada com o corpo para nos ajudar. Ele fez tudo pela força do espírito dele. E a força do espírito dele ainda permanece viva, está aí também, está em nós. Muito axé a todos nós, né? Que a gente continue com a nossa mente sendo iluminada e que o espírito dele possa nos ajudar e nos iluminar cada vez mais para que a gente possa enxergar novos caminhos para fazer coisas boas, plantar sempre sementes boas para colher sementes boas.